Olá, gêmeos, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Lores, você está no canal Lores de Lotus Tarô e hoje vamos fazer a sua leitura para Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou Nó do Norte. Nó do Norte, para quem não sabe, é um posicionamento que indica áreas em que nós devemos crescer e evoluir espiritualmente, tá bom? Ou também o nosso propósito de vida. Para quem não sabe, os outros aspectos planetários, né, onde está a sua Marte, seu Vênus, seu ascendente e outros aspectos mais, dá uma entradinha no Personare ou no Astrolink, tá bom? Lá você coloca seu nome completo, dia, mês, ano e hora que você nasceu. Caso porventura você não saiba, né, o seu horário de nascimento, é só colocar 00 que também dá para fazer o cálculo do seu mapa astral, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Se é a sua primeira vez, gêmeos, seja muito bem-vindo. Se você estiver voltando, muito obrigada por voltar. É uma leitura intuitiva, gente, e atemporal. A qualquer momento que você chegar aqui e a história ressoar com você, Gemini, ela pode ser sim para você, tá? Não se apeguem, gente, aos signos, tá bom? Não se apeguem aos signos. Se por um acaso algum vídeo, o título, né, do vídeo chamar a sua atenção, pode ser que ele tenha algum recadinho da espiritualidade para vocês, tá bom? Não se apegam aos signos porque às vezes não. Geralmente a espiritualidade ela utiliza os signos tão somente como uma diretriz para que aquela informação chegue até você. Então, não necessariamente não significa que tem que ser, por exemplo, você só vai assistir Virgem, você só vai assistir Gêmeos, tá bom? Assista, chamou a atenção sua? Vai lá e assista. Com certeza ali você vai pegar algum recadinho da espiritualidade para você, tá? Se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações, ajudem o canal a crescer, tá? Interajam comigo nos comentários. Quero saber se a história ressoou no começo, meio e fim ou toda ela, tá bom? E saber da história de vocês também, que eu adoro, tá bom? Eu sempre passo lá curto para vocês saberem que eu tô lendo os comentários, ok? Vale também a pena lembrar, Gemini, que essa leitura pode estar espelhada, tá? Ou seja, a energia de alguém que você esteja supostamente interagindo pode sair aqui na leitura, ou mesmo que você não esteja interagindo, que você esteja só, por exemplo, conectado. Às vezes é uma pessoa que nem está mais na sua vida, você talvez nem fale mais com ela, não, né, já cortou laços, ou mesmo até nem brigou, mas às vezes se distanciou por motivos, né, que a vida traz, e a energia dessa pessoa sair na sua leitura, tá bom? Então, tenham bastante maturidade e discernimento para ver qual energia cabe a qual e adequar ao momento, tá bom, meus amores? Eu vou começar a fazer então uma leitura para oração. A leitura é ótima. A oração do povo cigano, ó, a pessoa distraída. A oração do povo cigano e na sequência a gente começa a sua leitura, tá bom, Gemini? Vamos lá. Amados e benditos ciganos de luz do astral, neste momento vos saúdo. Poderosa é vossa luz e vossa força. Em nome de Santa Sara, peço que me permitam neste momento que eu me conecte com a poderosa luz do povo do Oriente. Sara, amada mestra, saúdo em vós a força das estrelas, saúdo as ondas do mar. E neste momento eu invoco a ajuda dos 9 clãs ciganos de luz do astral, para trazer clareza e direcionamento a toda a egrégora do signo de Gêmeos. Vamos lá, Gêmeos? Ai, nossa, Gêmeos, hoje eu fiz como que chama? Um banho para aproveitando o eclipse, né? Hoje tivemos o eclipse lunar. Hoje, quer dizer, hoje temos, né, gente? No meu caso já é ontem, porque eu tô fazendo a leitura agora, são 1h15 da manhã. Então, para mim já foi ontem, né? Ontem nós tivemos o eclipse lunar e eu fiz um banho pro eclipse lunar fantástico. Um ritual muito legal. Inclusive eu postei lá no meu Face como é que faz. Muito bom, muito bom. Tô assim, me sentindo revigorada. Muito bom, galera. Vamos lá. Espiritualidade menor, espiritualidade maior. Anjos, arcanjos, querubins, meu anjo da guarda. Peço licença
e ao anjo da guarda de todos os geminianos presentes aqui na mesa. Mestres ascensionados, orixás, fadas, gnomos, elementais, os ibejis, as crianças, que tragam bastante alegria para sua leitura, Gemini. Os guardiões, meus guardiões maravilhosos, Laro Exu, salve Exu, Exu é Mojubá, toda espiritualidade de luz que me acompanha, me rege e me ilumina, em especial minha cigana Sara. Abra o meu terceiro olho para que eu possa trazer o máximo de clareza, segundo a permissão de nossa querida e amada Santa Sara Kali. Abra o meu terceiro olho para que eu possa trazer o máximo de clareza para toda a egrégora do signo de Gêmeos. Vamos lá, Gêmeos. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, ou nó do norte, caso Gêmeos seja o seu nó do norte. Vamos lá, Gêmeos. Por gentileza, espiritualidade que Gêmeos está vivendo neste momento, ou o que a espiritualidade deseja falar com Gêmeos. Por gentileza, espiritualidade, 3 cartinhas para a gente iniciar a leitura de Gêmeos. Vamos iniciar com o baralho de Dona Rosa Caveira. Vamos lá? Laroê, Dona Rosa Caveira. Laro Exu, salve Exu, Exu é Mojubá. Salve Dona Rosa Caveira. Moça bonita. Vamos trazer informação para o povo de Gêmeos. Por gentileza, minha senhora, 3 cartas. Eita, que já foram 3, é isso? Olha, melancolia, depressão ou lágrimas. Temos alguém triste ou alguém na sua energia, Gemini, que está tristinho. Olha, para variar, né? Eu pedi 3 cartas, vieram e eu não mando nada nessa casa. Nossa, meus anéis estão largos. Em casa, parecia que eram 3, Gemini, mas estava um monte de cartinha uma em cima da outra. Mas agora eu também não vou voltar para dentro do baralho. Justiça ou equilíbrio emocional. Ó, confirma. Eita, aqui já veio confirmando tudo. Dona Rosa Caveira, maravilhosa. Olha a figura dela aqui na lateral atrás, tá vendo? Ela é maravilhosa. Boa sorte. No fundo do deck, morte ou alguém que foi embora. Vamos lá, Gemini. Vamos lá. Melancolia, depressão ou lágrimas. Em casa, justiça ou equilíbrio emocional. Confirma. Boa sorte, morte ou alguém que foi embora. Vamos lá. A pessoa com quem eu estou me conectando aqui na mesa, já sabe, né, gente? Eu gosto sempre de falar porque às vezes quem já está acostumado a ver o vídeo tá tudo certo, né? Mas quem está começando, por exemplo, a assistir hoje pela primeira vez, é sempre bom a gente frisar várias vezes para a pessoa não se perder, tá bom? Por isso que eu falo muitas vezes. Adequem, tá, gente? Pode ser que não seja a sua energia, seja alguém que você esteja se conectando ou interagindo. Bom, Gêmeos, a pessoa com quem a energia está comigo aqui na mesa, recentemente passou por uma situação muito triste, né? Uma situação bem complicadinha de tristeza, né? Uma melancolia ou depressão, lágrimas, bastante tristeza aqui, tá? Provavelmente é alguma situação que essa pessoa passou que foi dentro de casa, ó, tá?
Pode ser com a própria pessoa ou com algum ente querido de dentro de casa, né? Também. Justiça ou equilíbrio emocional, confirma e boa sorte. Essa pessoa, ela fez um trabalho muito... Essa pessoa, né, que eu tô me conectando, ela fez no decorrer, né, que eu quero dizer, dessa depressão, dessa tristeza aguda, vamos colocar assim, ela entrou num processo de tentar equilibrar essa fase que ela estava passando. Pode ser através de ou procurando um terapeuta, ou procurando um pai de santo, procurando alguém para que a ajudasse, né? Para que ajudasse a pessoa dela. Ou mesmo também através de orações, por que não, né? Meditação, alguma coisa, ela utilizou alguma forma, algum meio para que ela saísse desse viés de tristeza, vamos colocar assim. E a forma que essa pessoa utilizou para sair desse viés de tristeza deu muito certo. Deu muito certo. Essa pessoa se reequilibrou, se restaurou, tá? Aqui não me diz exatamente o que foi que essa pessoa utilizou, mas o que ela utilizou, quer seja uma meditação, pode ser, né? Orações, meditações, entendeu? Pode ter procurado um plano espiritual, né? Pode ter procurado, por exemplo, fazer deixa eu ver, uma constelação, pode ter procurado mesa radiônica, né? Alguma coisa, né? Essa pessoa procurou e deu muito certo, tá? E ela tá realmente no caminho certo. O viés que ela procurou aqui, seja ele qual for, deu muito certo para aquilo que ela estava precisando arrumar, consertar na vida dela. Tanto que na sequência veio a carta do confirma, ó. Né? Eu tô falando isso, gente, porque, por exemplo, tem gente que vai para Pai de Santo, barará. Tem gente que vai para igreja, né? E assim, não é que um tá certo, outro tá errado. Cada um tem que ir para aquele viés que a energia puxa, né? E aqui o que essa pessoa utilizou, quer seja o que for, não importa, deu muito certo para aquele momento que ela estava passando. E ela se restaurou, ela se recuperou. E não só obstante a isso, além de ver aqui a espiritualidade dizendo que o que ela fez deu muito certo, ainda também agregou boa sorte, tá? Então, nós temos aqui na mesa uma energia transformada, tá? Muito bem transformada, tá? No fundo do deck, nós temos morte ou alguém que foi embora. Eu pego aqui, eu não pego no sentido de morte em si, tá? Eu sinto morte daquele eu, sabe aquele eu que estava triste, aquele eu que estava depressivo, que estava melancólico, que pode ser, como eu falei, você mesmo, no caso, Gêmeos, ou alguém da sua casa, ou alguém muito forte conectado a você de forma energética, tá, Gêmeos? Então, aqui esse morte ou alguém que foi embora, eu pego que seria não morte física. Eu sinto que é uma morte espiritual, no sentido de que essa energia densa, essa energia pesada, essa coisa melancólica, essa tristeza profunda, isso aqui já não existe mais. Isso foi embora, tá? Tá vendo? Ó, embaraços de dificuldades, ó, foi-se, não tem mais. Viagens ou mudanças de vida. Você fez por onde mudar a sua vida. Ó, pessoa intermediária. Pode ser, ao que tudo indica aqui pela caída das cartas, Gemini, que essa pessoa aqui usou recursos de ordem espiritual, tá? Geralmente, pessoa intermediária é quando a gente ou se recorre, por exemplo, à espiritualidade menor, como seriam os guardiões, né, por exemplo. Olha, mas isso levou essa pessoa, ou você, Gêmeos, vamos ver quem tá na sua energia, levou à vitória, tá? Só confirmando, veio a carta do confirma, né?
Que bom, né? Seja lá que forma a pessoa utilizou para se restabelecer, ela conseguiu se recuperar espiritualmente. Sabe aquele lance do... Eu tô sentindo aqui uma coisa assim de renascer das cinzas. Sabe aquela coisa do... sair do subterrâneo? Tô sentindo isso. Gente, eu tô com a mão gelada. Meu Deus. Ainda mais que eu tô com o cabelo molhado. Vamos lá, vamos dar. Tá muito claro aqui pra mim, mas eu vou dar mais uma clarificada aqui pra ver o que mais que eles querem falar. Se eles querem acrescentar mais alguma informação além disso. Eu acho perfeito aqui, gente. Se tinha alguém aqui triste, alguém que tava vibrando baixo, alguém que não tava legal, essa pessoa, através de algum equilíbrio emocional, que aqui não me diz exatamente qual é, né? Como eu citei alguns exemplos, pode ser mesa radiônica, pode ser procurou um pai de santo, um terreiro, uma igreja, não sei, alguma coisa essa pessoa fez, meditação, vela para o anjo da guarda, oração do arcanjo Miguel dos 21 dias, oração da chama violeta, não sei. Alguma coisa que foi feita e essa pessoa conseguiu sair desse estado. Quase que eu sinto aqui um estado assim de catatonia, tá? Que é o estado de catatonia? Porque assim, é aquela paradez, né, gente? Por exemplo, quando você... Porque a depressão faz muito isso, né? Por exemplo, a depressão impede você, por exemplo, vamos supor, se a pessoa está depressiva, ela não consegue, por exemplo, ir malhar. Porque ela não tem esse ânimo, né? Ela perde o ânimo, né? De falar, não, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso movimentar a minha vida, a minha energia, ela perde esse ânimo, né? Entendeu? Então, aqui o que eu tô sentindo é que essa pessoa aqui da mesa, ela conseguiu se reequilibrar, tá? Vamos lá? O que mais, espiritualidade? Aqui eu não vou nem pedir para clarificar, eu vou pedir para dar só continuidade. Se tem mais alguma coisa aqui para falar, vocês querem continuar falando mais alguma coisa nesse sentido? O que mais a espiritualidade deseja falar, por gentileza? Opa. Nossa, já vieram 3. Eita, os anéis caindo da mão. Veio a sacerdotisa, que nada mais é do que a sacerdotisa, né, gente? Alguém que tem um dom espiritual muito aguçado, né? A carta da temperança, que fala de cura e fala de um longo tempo, né? Pode ser que essa pessoa tenha ficado um bom tempo nessa fase de melancolia, tristeza, né? Sacerdotisa também fala de coisas ocultas, tá? Mas aqui eu tô sentindo que ela é no lado luz, é no lado do conhecimento espiritual mesmo. E a nossa maravilhosa roda da fortuna, que é quando você dá essa guinada e sai, né? Dessa energia de vibração baixa e vai para uma vibração mais alta. Aqui, para mim, eu sinto que é uma confirmação, né? Uma confirmação do que eu acabei de falar aqui acima. Mais uma, por gentileza. Obrigada. Olha, a sacerdotisa e o papa. Eita! Perfeito. Olha, temos um casal real na mesa, a sacerdotisa e o papa. A papisa e o papa. Gente, mais perfeito impossível. Fundo do deck, a carta da morte. A carta da morte todo mundo sabe, né, gente? Para quem não sabe, para quem tá entrando hoje num canal do YouTube de leitura, a carta da morte não é a morte física como tá aqui, né? Por exemplo, para mim é a mesma coisa. Não é a morte em si, é a morte, renascimento, morte, transformação e renascimento, tá? Então, ou seja, essa pessoa ela passou por uma fase, um fim de um ciclo, que é esse ciclo de dor, de depressão, tá? E transformou e agora renasceu com essa boa sorte. Que delícia! Eu só fiquei curiosa aqui, eu não sei se vocês ficaram, mas eu fiquei e eu vou esclarecer, porque eu sou dessas.
O que levou essa pessoa a ficar nessa tristeza tão grande? Vamos ver? Fiquei curiosa. Por favor, meus ciganos maravilhosos, cigana Sara, abra o meu terceiro olho para que eu possa trazer o máximo de informações para Gemini. Por gentileza, espiritualidade, para que a pessoa que esteja assistindo essa leitura possa ter uma certeza maior se essa leitura pertence a ela ou a quem está próximo a ela. O que levou essa pessoa a essa melancolia, essa tristeza profunda e em casa? O que houve? O que houve aqui nessa... O que levou essa pessoa a essa tristeza e a esse motivo de ser em casa? Por gentileza. Se a senhora puder dizer em uma, duas cartas no máximo. Obstáculos. Então, essa tristeza pode ter acontecido por conta de problemas em casa, que as montanhas são obstáculos, são problemas, né? O que mais, espiritualidade? Só pra gente poder entender melhor o que significa esses problemas em casa. A carta da cruz. Olha, a cruz nos traz muito uma energia de coisas destinadas, tá? Ou seja, essa pessoa tinha que passar por essa tristeza aqui, tá? Fazia parte do ciclo de aprendizado dela. Pode nos dizer mais alguma coisa, por gentileza, minha cigana? Muito obrigada. Olha, o que eu falei? Fazia parte do aprendizado dela. Vê a carta dos livros. Eita! Espiritualidade não... Gente, eu fico passada às vezes. Sabe que eu mesmo tiro as cartas e eu mesmo fico passada? Não vou mentir, não. Eu mesmo às vezes fico passada, porque eu acabei de falar um negócio, o negócio veio. Nossa. Mais alguma coisa, por gentileza? A carta da raposa. Vamos ver se o que eu tô sentindo é isso mesmo, antes de eu falar. Mais uma carta, por gentileza. Traz a carta da raposa, só para eu poder saber se o que... Ah, isso mesmo. É isso mesmo que eu estava sentindo, é isso mesmo que eu vou falar. O que eu sinto aqui com essa carta da raposa? Com esse aprendizado, essa pessoa aqui, que está comigo na mesa, que estava triste, que transformou essa energia dela, ela renasceu mais sagaz, mais atento ao que está à volta dela, menos ingênua e prestando atenção, até às vezes pode ser, gente, com pessoas da própria casa. É triste dizer isso, mas infelizmente, às vezes a gente mesmo dentro de casa, não significa que porque são nossos parentes aqui na Terra, que elas vibram de uma forma legal ou nos trazem sempre 1000% coisas boas. Às vezes, infelizmente, a gente tá cansado de ver, por exemplo, vamos supor, uma mãe que ama um filho, mas às vezes ela vibra para que ele... Vou dar um exemplo, tá, gente? Só para vocês poderem entender o que eu tô querendo dizer com o lance de casa. Mas aí ela, por exemplo, ela não quer que esse filho saia de casa para ficar ali junto dela, porque ela não quer que ele saia, por exemplo, para ter a vida dele. Um exemplo. Aí você fala, nossa, mas essa mãe ama esse filho? Lógico que ela ama. Não é que ela não ama. Mas esse tipo de amor não faz bem. E aí a pessoa acaba não vivendo a vida dela, acaba vivendo estagnada, a energia fica parada, a pessoa não consegue sair do lugar, a pessoa vira, sabe, igual o cachorro quando fica correndo atrás do rabo? Fica desse jeito. Aí você vai falar, nossa, mas essa mãe não ama? Ama, mas ela, infelizmente, o amor que ela ama não faz bem para essa pessoa. Você entendeu? E isso é uma energia ruim dentro de casa, por exemplo, se acontece uma situação dessa. É um amor que não transforma em coisas boas, entendeu?
Na realidade, é um amor que aprisiona. Entendeu? Por exemplo, às vezes uma irmã ou um irmão, por exemplo, né? Ele ama aquele outro irmão, mas vamos supor que aquele outro irmão, ele de repente, por exemplo, vou dar outro exemplo para não ficar só de mãe, tá, gente? Vou dar exemplo de irmãos, por exemplo. Irmãos, primos, tá? Daí vocês adequem aí que é o lance em casa. Pode ser qualquer parente. Ou até um amigo muito próximo que frequenta muito a casa, sabe aqueles amigos que não saem da casa da pessoa? Então, pode ser também. Então, imagina assim, por exemplo, uma pessoa nessa situação que, por exemplo, assim, a pessoa estudou pra caramba, mas ela não consegue deslanchar no trabalho. E às vezes você não estudou tanto, sei lá, você tem pouco estudo, mas o que você toca vira ouro. Pronto, aquela pessoa tem uma puta inveja de você, e aí as coisas que de repente estavam deslanchando para você acabam não deslanchando, você começa a ficar uma pessoa mais triste, mais apática, é, talvez até com uma depressão, que não sabe de onde veio aquela tristeza, entendeu? Às vezes as energias, gente, não precisa necessariamente ser um trabalho, né? A pessoa fala, ah, foi lá, fez caboge para mim. Não, às vezes não precisa necessariamente ser um trabalho. Uma energia densa dessa magnitude que eu estou dando exemplos aqui, é o suficiente para atrapalhar a sua vida, é o suficiente para que você entre num modo de depressão, às vezes com energias que rolam dentro da sua própria casa, se for o caso aqui, entendeu? E aí essa pessoa, ao perceber que dentro da casa dela tinha esse tipo de energia, e ela fez o que ela fez aqui, né? Procurou o que ela procurou de ordem espiritual, e conseguiu sair dessas energias densas, até trazendo para a parte da vida dela boa sorte, ela veio sagaz, ó. Ela voltou, ela renasceu das cinzas, sagaz como uma raposa, atenta e vendo tudo que está à volta dela, porque a raposa, ela é atenta, ela é capaz de entrar no meio do mato, observar um outro bicho e o bicho não sabia que ela está observando. Entendeu? E olha a carta da chave. Perfeito. Ou seja, abrindo novos horizontes, abrindo novos caminhos, tá? Que maravilha. E pelo que eu vejo aqui, lembra que eu falei aqui que na carta da temperança, né? A carta, cadê ela aqui embaixo? Aqui, ó, a carta da temperança, que isso daqui já fazia muito tempo. Como aqui veio a energia da casa, se realmente foi dentro de casa, no caso de parentes, alguma coisa assim, pode ser uma coisa que já tá rolando há muito tempo, né? Porque em casa, né? Não é um lugar assim que você começou a trabalhar faz pouco tempo e tal. É na sua casa. Então, na sua casa você morou a sua vida toda. E de repente essas energias estão em torno de você há muito tempo. Só que só agora você percebeu. E era de destino, preste atenção, Gemini, era de destino que você passasse por isso, tá? Aí você vai falar, nossa, mas a espiritualidade mandou isso pra mim, que ruim. Não. A espiritualidade não erra, Deus não erra, o universo não erra. Às vezes, gente, quando nós reencarnamos, nós viemos com uma missão. Às vezes, a gente chama de contratos, né? Alguns falam missão, outros falam contrato. A gente vem com um contrato para trabalhar tal coisa, trabalhar X coisas. Por exemplo, às vezes podia ser que o seu contrato aqui dentro dessa casa era perceber essas energias densas, não deixar que essas energias te atrapalhem, né? Então veio com essa cruz aqui, e você trabalhar isso para ressurgir das cinzas aqui, ó, e voltar desse jeito, para transformar a sua energia. E você já veio, obviamente, quando a gente reencarna, a gente esquece de tudo, né? Mas a gente já vem com esse contrato de saber que você vai lidar com pessoas densas e pesadas e que em algum dado momento da sua vida, não sei aqui, cada um tá no seu tempo, ou pode ser que alguém aqui esteja passando por exatamente essa situação e está com 20 anos. Outro está passando por essa mesma situação e está com 40. Cada um aqui é uma energia geral, né, gente? É uma leitura geral. Então, cada um aqui pode estar num time, né? Mas assim, e você tinha que vir exatamente para você aprender a enxergar esse tipo de energia e não deixar que essas energias abalem você. Era parte do seu destino aprender
a viver em torno dessas pessoas e não deixar se contaminar por esse tipo de energia. Não deixar que minem as suas energias. Sejam através de parentes, pessoas próximas que frequentam a sua casa, pai, mãe, né? Eu citei alguns exemplos aqui de pai, mãe, irmão, amigos muito íntimos e próximos, tio, né? Sei lá, gente, pessoas muito próximas. Aqui eu sinto que é um elo muito próximo, né? Porque às vezes a gente tem essa mania de endeusar e assim, a gente tá na 3D, né, gente? 3D são energias muito baixas, muito densas. Então, assim, por mais que a pessoa não queira, às vezes ela sente inveja do outro. E às vezes é um irmão, às vezes é um próprio pai. Infelizmente acontece, né? Nem todo mundo vibra pro bem do outro, mesmo sendo um parente, por exemplo. Entendeu? E não significa, volto a falar, e não significa que essa pessoa não te ame. Às vezes ama, e ama muito. Mas esses outros sentimentos são inerentes ao ser humano por nós estarmos na 3D. Tá bom? Então, não fique, quem descobriu aqui, quem está nesse modo raposa, não fique com raiva dessas pessoas. Na realidade, uma vez que você transformou, que você conseguiu enxergar tudo isso e transformou a sua energia para sair dessa coisa densa, agora cabe a você entender que cada um tá num processo, tá? Olha o sol. Você teve a clareza, ó. Fundo do deck. Você teve a clareza de tudo que estava acontecendo à sua volta, só confirmando essa energia da raposa, tá? E não tenha raiva dessas pessoas, porque cada um tá num momento, né? Agora, a única coisa que você tem que fazer, obviamente, por lidar com uma energia, né? Porque aqui eu tô falando aqui, eu sinto que é uma pessoa que entende desse negócio de energia. Ou pelo menos, se não entendia até então, porque, né, passou por um período aqui de depressão, agora essa pessoa entende. O que ela fez aqui, ninguém sabe, né? Mas a roda girou, ela se transformou e renasceu. Olha, no fundo do deck, a Imperatriz. Gente, olha isso, depois da morte. Gente, você vai voltar como uma imperatriz. Pode ser, gente, independe, tá? Pode ser homem também. Se for o caso, adapte para a energia do o imperador. Olha, e veio por justiça isso. Ou seja, estava destinado mesmo, gente. Era para realmente vocês passarem por isso, tá? Para equilibrar uma situação. Pode ser o que eu tô falando aqui com uma pessoa que uma vida inteira, vou dar um outro exemplo do lance de família para vocês poderem entender, tá? Para ver se fica bem claro para vocês. Vamos supor, às vezes, vamos supor, uma mãe, pai, sei lá, 4 filhos, 3 filhos, não importa. Mas assim, mais de um, isso que eu quero dizer, tá? E aí, de repente, por exemplo, aquela mãe, ela sempre dá carinho para 2 ou 3 filhos. Ela dá menos carinho. Ela não trata tão bem, por exemplo. E aquela pessoa vai sempre se sentindo mais inferior, mais inferior, mais inferior, mais inferior. Um exemplo. Até que um dia, de repente, né? Aqueles filhos que a mãe mais gosta vão saindo de casa, vão casando, vão tendo suas vidas. E sobra só aquele que ela nunca tratou tão bem. Um exemplo. Tá? Só para vocês poderem entender, dando mais algum outro exemplo de família. E aí, ele fica. Só que agora, ele é o único, né? Ela nunca tratou ele tão bem, porque ele não era... Ele era como se fosse, a gente chamava o patinho feio, né? Só que assim, agora foi ele que ficou. E agora essa mãe, ou esse pai também, ou pai e mãe, começam a tratar ele bem. Porque ele foi o único que ficou gerando renda, por exemplo. Né? É o único que leva para o mercado para fazer as compras. Entendeu? Por exemplo. E aí, o que acontece? Aí eles começam a tratar bem esse filho. Só que assim, não é um bem porque ama igual ele amava os outros filhos. Porque tinha suas predileções. Estão tratando bem porque é útil. Só que nisso, essa pessoa, por exemplo, esse filho, ele deixa de viver a vida particular dele, que seria em prol de uma nova família, fazer como os outros irmãos fizeram, por exemplo, né, ter as suas vidas, para poder ficar ali
cuidando de pai e mãe, por exemplo, né? Pai e mãe que talvez passaram uma vida inteira meio que assim, vinculando o amor todo para os outros filhos. Aí você vai dizer assim, agora ele vai pagar na mesma moeda, vai tratar mal. Não estou dizendo isso. Estou apenas querendo dizer que se todos seguiram as suas vidas, ele também tem que seguir. E ele não tem que se sentir obrigado a ficar naquela família para ficar como se fosse um arrimo, né? Vamos dizer assim, um arrimo de família, e deixar de viver por conta disso, entendeu? Causando talvez uma depressão porque tá sozinho, porque não tem uma vida, né? Porque na realidade ele ficou para cuidar dos pais, por exemplo, enquanto os outros foram ter suas vidas. Entendeu? Pode ser isso que levou essa pessoa a essa depressão, de ver que tipo todo mundo foi viver e ele ficou, não porque ele quis, mas porque ele se sentiu obrigado a cuidar dos pais, por exemplo. Pode ser, entendeu? Sendo que na realidade aqui o certo é essa pessoa sair em busca da vida dela e os 3 filhos, ou 4, seja lá quantos irmãos forem, se juntarem para cuidar dos pais. Sim, tem que cuidar dos pais. Sim, filho tem que dar um jeito, se unir e cuidar dos pais. Sim, mas os 3, não um ficar em sacrifício. Né? É a união dos 3, dos 4, dos 5, quantos filhos forem para cuidar dos pais. Certíssimo. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, assim, o que eu tô sentindo é alguma coisa aqui era de ordem familiar, tá? E houve um equilíbrio. Por que que veio essa carta da justiça que eu dei até esse exemplo de filhos, irmãos e cuidar de pai, etc e tal? Com essa carta da justiça, a justiça é uma carta que ela sempre vem para trazer equilíbrio para uma situação. Alguma coisa aqui dentro desta casa não tinha equilíbrio. Que eu dei esse exemplo no caso do pai gostar mais de um filho, tratar mais bem um filho só ficar para cuidar. Dei exemplos, tá, gente? Daqui são só exemplos, tá? Que eu dei assim para que vocês entendam que assim, alguma coisa dentro dessa casa não tinha equilíbrio. Então teve que haver uma morte de um ciclo para que houvesse a justiça para equilibrar alguma coisa que tinha dentro dessa casa, na casa desse geminiano ou de alguém vinculado a ele, para que essa pessoa voltasse como uma imperatriz, que é a força natural dessa pessoa. Ou seja, uma pessoa forte, abundante, magnética, independente, provedora de si e para os outros também, mas que não falte para ela. Você entendeu? É isso. Aqui é uma carta de equilíbrio. Olha, pescoçando um pouco mais o fundo do deck. A carta do mundo, mais uma vez confirmando o fim de um ciclo. A carta do mundo, gente, também fala de fim de um ciclo, no qual todos os aprendizados deste ciclo foram aprendidos. Então, esse ciclo pode se encerrar. Ou seja, essa pessoa aqui aprendeu que alguma coisa dentro da casa dela acontecia de forma injusta, pelo visto, pela carta da temperança, já acontecia há muito tempo. E isso já estava começando a afetar até a saúde dela a ponto de causar uma depressão. Ela se ligou no que estava acontecendo, trabalhou o lado espiritual dela, que aqui com certeza, pelas cartas que caíram aqui, esse trabalho foi de ordem espiritual. Como eu já citei aqui, pode ter sido mesa radiônica, pode ter sido pai de santo, pode ter sido trabalho, pode ter sido oração, meditação, não importa. Essa pessoa resgatou a imperatriz existente na vida dela, aprendeu, finalizou um ciclo, renasceu e nasceu uma imperatriz. E isso veio através de uma belíssima, belíssima iluminação, que olha a carta do sol. Gente, que leitura mais... Ó, chega até a me emocionar. Que leitura mais linda. Porque assim, a gente está falando aqui, Gemini, de uma pessoa que aprendeu a enxergar a beleza que ela tem. Eu não tô falando externa não, tá, gente? Eu tô falando da beleza interna, sabe? Tipo, que não precisa ficar apegado a coisas, sabe? Que enxergou a sua própria luz independente do que o outro fale ou do que o outro veja, né?
mesmo sendo um ciclo que, pelo visto, não era bom dentro da sua própria casa. E não é fácil, hein, gente, se abster de coisas que são tão arraigadas de ordem em casa. Porque se é um amigo, por exemplo, você se afasta, né? Você fala, esse amigo não me faz bem, vou me afastar. Agora, quando é uma energia que é densa e já rola há muito tempo dentro da sua própria casa, é muito complicado, porque a princípio a pessoa pode até sentir que ela está fazendo uma coisa errada, por exemplo, né? Quando eu citei aquele exemplo de uma mãe que não quer que o filho saia de casa porque quer que ele fique lá para todo sempre, cuidando dela e não saia para ter sua vida de... Não importa, ele também não precisa sair para casar, ele pode sair para morar sozinho, por exemplo, né? Não precisa necessariamente sair para casar, por exemplo, eu moro sozinha e eu não sou casada com ninguém, e eu já não moro mais com a minha mãe. Você entendeu? Então, assim, não precisa necessariamente também sair para casar, tal. Tô citando exemplos. Mas, assim, para ter a sua vida, né? Por exemplo, é uma mãe que ama um filho? Ama. Mas vai dizer para mim que esse tipo de energia está certo? Com certeza não. E essa pessoa teve essa clareza para isso, ó. Que cada um tem que ter a sua vida, né? Para isso que Deus deu uma vida para cada um. Só pro gato que ele deu 7 vidas. Pra gente ele deu uma só, entendeu? Então por isso que a gente tem que viver essa vida muito bem vivida, né? Prestar muita atenção nas nossas escolhas, até onde que a gente se permite que as outras pessoas façam o que com a nossa energia, quer sejam mães ou pais ou irmãos, primos, tios, não importa, tá? E essa nova pessoa volta nessa energia da imperatriz, que é abundante, é próspera, é maravilhosa. E volta na energia do louco, né? Olha só, que coisa mais linda. Iniciando um novo ciclo. Que leitura linda, gêmeos. Linda, 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 linda. Que energia maravilhosa de transformação, de transmutação aqui na mesa. Eu tô sentindo aqui, olhando aqui para as cartas, olha, tem muito rosa, roxo, lilás. Pode ser que a pessoa que está aqui comigo na mesa tenha usado muito aquela oração da chama violeta, que é uma oração de transformação, né? De transmutação. Você pega uma energia densa e transmuta ela. Pode ser que essa pessoa tenha usado muita energia de Saint Germain aqui para transmutar essa energia aqui que estava pesadona. Que coisa mais linda. Gêmeos! Olha, maravilhoso. Olha a carta do eremita. Teve uma autoiluminação, né? Uma autoiluminação. Olha a carta do julgamento. Realmente era uma coisa que tinha que acontecer mesmo. Olha a estrela, cura. Fantástico. A libertação dessas amarras, né? Que tinha em casa, ó, a carta do diabo. Fantástico. Fantástico. Que leitura. Ai, de libertação isso aqui, gente. É uma leitura de libertação. E você sabe que hoje esse banho que eu fiz do eclipse é um banho de libertação. Fantástico. Vamos ver o que mais a espiritualidade deseja falar. Vamos tirar mais 3 cartinhas só, né? Já estamos com 43 minutos. Por gentileza, espiritualidade, mais 3 cartinhas que vocês queiram falar para Gêmeos. Que energia linda de libertação, Gêmeos. Que orgulho, não sei quem é esse geminiano que está aqui na mesa, que fez essa virada, porque isso aqui é uma virada, né, gente? É uma virada. 4 de copas. O mundo, olha, voltando. O cavaleiro de copas. Olha. Fundo do deck. Valete de paus. Estou chocada. Gente, vamos lá. 4 de copas. Aqui eu vou jogar bem pertinho para vocês poderem ver. Deixa eu ver se eu tiro o brilho. Esse daqui é o meu primeiro tarô, meu tarô celta. Amo esse tarô. 4 de copas fala exatamente de uma depressão, de uma apatia emocional, de uma tristeza, uma melancolia, que é exatamente como iniciou o seu jogo, tá?
como iniciou o seu jogo, o Gemini. Olha isso, tá? O mundo, lembra que veio o mundo aqui, em algum lugar, que eu já não lembro mais, que eu já tirei tanta carta, eu já não sei mais. Acho que tá aqui, ó, né? No fundo do deck, logo depois da Imperatriz, isso mesmo. Que eu falei, né, que fala de um fim de um ciclo, onde as lições foram aprendidas, né? Por isso que esse ciclo pode ser encerrado. Olha aqui, realmente confirmando que esse ciclo de Gemini foi concluído. Essas lições foram aprendidas. Ou seja, alguém que estava aqui na mesa transformou alguma energia densa que acontecia dentro da sua casa, de ordem familiar, não sei. Dei NXY exemplos aqui na mesa. Não disse que eram exatamente aqueles, eu dei só exemplos para vocês poderem entender. E mais uma vez o mundo volta confirmando que esse ciclo foi aprendido e transformado. Fim de um ciclo aprendido. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas, falamos de um mensageiro do amor. E no fundo do deck, pode ser um resgate do seu alto amor? Pode ser. Eu vou depois clarificar essa carta do Cavaleiro de Copas, tá? Valete de Paus. O Valete é uma energia de criança, né? Valete, pajem, cada tarô chama de um jeito. E Paus tem a ver com a espiritualidade, né? É uma energia de fogo. Fogo é espiritual, tá? Aqui eu sinto que é como se fosse Ai, se eu fosse transmutar aqui isso daqui em energia espiritual, seria como se fosse, como a gente tá falando aqui de valete, poderia ser tipo um erê de ordem espiritual te ajudando, sabe? A encontrar esse direcionamento aqui para sair dessa tristeza, por exemplo. Por que não, né? Se for mesmo um erê traz alegria. Alegria espanta a tristeza, espanta melancolia, né? Agora, se não for nada ligado para isso, se a pessoa que recorreu aqui, né, ao recurso espiritual para sair da tristeza, mas não foi por esse viés, foi para um outro, algum mentor, né? Algum mentor, porque valete de paus, paus é espiritualidade, tá? Um anjo da guarda, tá bom? Eu só vou clarificar aqui esse cavaleiro de copas para ver se o que eu tô sentindo é o que eu tô sentindo mesmo ou não. Por gentileza, mentores, espiritualidade, clarifica para mim o Cavaleiro de Copas. Mais uma. Obrigada. Só o Cavaleiro de Copas. Nossa! Nessa! Nessa! Bom, pedi para clarificar o Cavaleiro de Copas. Veio 10 de ouros. Gente, 10 de ouros é assim. É tudo de mais perfeito. É perfeito na saúde, perfeito no amor, perfeito no dinheiro, perfeito no trabalho, perfeito na família, perfeito em tudo, tá? Valete de espadas. Valete de espadas fala de internet e fala também de uma comunicação rápida. E o mago? Eu não falei que essa pessoa aqui da mesa, ela se conectou à espiritualidade? O mago, gente, fala nada mais do que uma energia de tudo que está conectado na terra está conectado nos céus. E eu tenho todos os instrumentos necessários para fazer a coisa acontecer, tá? O que eu sinto aqui quando eu pedi para clarificar essa carta do Cavaleiro de Copas? Eu sinto que boa parte da tristeza desse geminiano ou dessa pessoa conectada a Gêmeos
tinha a ver com ordem amorosa. Se for aquela historinha que eu contei lá, por exemplo, dessa pessoa, por exemplo, não poder ter a sua vida particular para poder ficar em casa cuidando da família, pai, mãe ou um irmão, não importa. E essa pessoa não poder ter essa vida, essa pessoa agora caiu em si e viu que assim, ela não só pode, mas ela deve fazer esse oferecimento de amor. Ela deve sim em busca dessa nova vida amorosa, de ter uma vida para si. Começando, por exemplo, tendo um novo relacionamento. E é um relacionamento que vai trazer muita, mas assim, muita completude. Olha só o que essa pessoa estava abrindo mão ao ficar dentro de casa, por exemplo. Estava abrindo mão de um 10 de ouros. Ficando na energia de família, né? Não, porque eu tenho que ficar aqui, porque eu tenho que cuidar. Gente, não estou dizendo que você não tenha que cuidar dos seus pais, que você não tenha que ajudar a sua família, mas você também não pode deixar de viver a sua vida. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Valete de espadas fala de uma comunicação rápida. E a carta do mago, de uma pessoa conectada à espiritualidade. Uma carta para o valete de espadas. Entendi. A carta do hierofante, clarificando valete de espadas. Lembra que eu falei de um oferecimento de amor com esse cavaleiro de copas? E o que ele estava perdendo aqui se ele ficasse lá, arraigado em casa? Um 10 de ouros, né? Que é a completude. Tudo bom? Ou seja, esse cavaleiro de copas sugere que ele faça uma comunicação rápida, porque vem compromisso. O Papa fala de contratos, de compromisso. Realmente vem um relacionamento aqui. Uma carta para o valete de espadas com hierofante, por gentileza. Espiritualidade. 2 de paus. Uma pausa para análise. Mais uma, por favor, só mais uma. Pode ser que essa pessoa que é do interesse de Gêmeos aqui more distante. Mais uma, por favor. Quatro de espadas. Uma carta para 4 de espadas para eu poder entender melhor. Nossa, 2, tá bom então. Olha que isso. Eu sabia, a Imperatriz. O que veio aqui, ó? Quando eu pedi para clarificar o hierofante, junto com o valete de espadas, veio 2 de paus. Ou seja, dentro desse cavaleiro de copas, que é essa pessoa que deu essa virada toda na vida dele, tem a intenção de ir em compromisso a alguém. Certo? Espadas fala de mente, né? Pensamentos. Dentro dos pensamentos dessa pessoa, quer um compromisso, a carta do hierofante. E ela sabe que ela tem tudo que é necessário com a carta do mago para poder fazer esse comprometimento. Mas sempre paira uma indecisão. Aqui, ó, 2 de paus. Pode ser crenças limitantes, tá? Ou um certo medo, um receio, talvez um medo de talvez não ser aceito, pode ser. 8 de paus, essa pessoa pode morar longe, que é essa pessoa que no caso aqui apareceu como imperatriz.
4 de paus, essa pessoa se enchendo de coragem para fazer esse contato com essa imperatriz. Mas quando ela for, ela vai para ter a colheita. Olha aqui. Caiu bem embaixo da carta do Papa, né? Que é o Hierofante. Indo em busca da sua imperatriz. Né? Ou seja, uma pessoa que estava aplacada, infeliz, dentro de casa, ressurge das cinzas, recupera suas forças e vai atrás. Olha a sacerdotisa de novo aqui no fundo do deck. Realmente é uma pessoa espiritualizada aqui que eu estou na mesa. Se não era, ficou, tá? Se não era essa pessoa, porque às vezes, né, gente, a pessoa não era, mas aí a água bate na bunda, né? E faz a pessoa ir correr atrás do que realmente ela precisa fazer para sair daquela estagnação, dessa melancolia, tristeza, tudo isso que essa pessoa estava passando aqui. Tá bom? Vou tirar uma cartinha conselho para Gemini. Que energia linda na mesa. É transmutação, né, gente? Olha a carta do canguru. Atua com a energia de proteção maternal e acolhimento. Ele utiliza a sua cauda para garantir o equilíbrio necessário. A energia manifesta-se para aflorar a satisfação de ser útil na habilidade colocada a serviço do outro, desenvolver o voluntariado, momento de equilíbrio, força e coragem. Ou seja, volto a frisar o que eu falei o tempo todo, mas eu vou voltar a falar no final do deck. Não estou dizendo que não é para filho ajudar a mãe, nada disso. Você pode se voluntariar, você pode ir lá ajudar pai, irmão, seja tio, parente. Vamos colocar parente que daí já engloba todo mundo. Primo. Você pode ajudar outro? Pode, mas você não pode abrir mão de você. Até porque se você não tiver com a sua energia boa, como você vai ajudar o outro, né? Como você pode abrir mão de viver a sua própria vida para viver a vida do terceiro? Isso não tá certo. Espiritualidade não acha justo essas coisas, tá bom? Mantra agora para vocês. Por meio do divino que habita em mim, eu sou em todas as partes, então eu sou a manifestação do amor, da sabedoria, da bondade acolhedora e da coragem, porque possuo a previsão e vejo muito além de todas as necessidades humanas, né? Porque no exemplo, como eu dei ali do caso, né, do filho que fica em casa, deixa de ter a sua vida para cuidar de pai e mãe. Ele está vendo acima dessas necessidades humanas, né? Gente, é isso que eu tenho para vocês. Espero ter ajudado, espero ter orientado, clarificado o máximo de informações da leitura aqui para vocês. E não se esqueçam, se inscrevam, ative o sininho das notificações, ajude a Ló com o canal, tá bom? A crescer. Interajam comigo nos comentários. Comente, diga para mim se tudo isso aqui ressoou, se foi só uma parte, se o resto não ressoou. Apesar que foi bem continuação, né? Uma coisa da outra. E se é de uma outra pessoa que tá falando, de alguém que tá interagindo, ou de alguém que você conhece, que às vezes, né, você não tá interagindo, mas é alguém muito próximo a você que está passando por isso, tá bom? E a previsão aqui, gente, é que essa pessoa realmente, se não saiu ainda dessa energia, se entrar por esse viés da cura, dessa transmutação, vai sair e vai dar muito bom. E vai em busca de um 10 de ouros. Perfeito. Tá bom? Tá bom, meus amores? Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Muito, muito, muito obrigado. Amei fazer essa leitura. Tô com uma energia, assim, de libertação muito gostosa aqui na mesa, gente. Vocês não têm ideia da energia gostosa que tá aqui, sabe? De expansão. Tá com uma energia de expansão aqui na mesa. Tá muito gostoso. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração. Um ótimo tudo pra vocês. E até a próxima leitura. Beijinho. Tchau, tchau.